Olá Simão, estás bem? Tranquilo ou um bocadinho nervoso? Um bocadinho nervoso, natural, isso já passa. Olha, antes de mais deixa-me dizer-te que é com muita satisfação que nos próximos minutos manteremos esta conversa contigo, porque apesar da tua juventude, eu sei que já tens uma experiência de vida muito inspiradora no campo da persistência e da resiliência, mas em relação a isso já lá vamos. Porque para início de conversa eu gostaria que nos dissesses quem é que és, portanto, para as pessoas que não te conhecem, como é que tu te apresentarias? Então, eu sou Simão, tenho 16 anos, tenho uma experiência longa com a igreja e com Deus e acho que é isso. Ok. Como qualquer outro jovem, há certamente uma série de atividades que tu gostas de ter, de realizar, que te ocupam. O que é que mais gostas de fazer e o que é que ambicionas para a tua vida no futuro? Gosto bastante de ouvir música e de ver televisão, notícias. Gostas de ouvir música, mas, por exemplo, tocar música, nunca pensaste nisso? Já foi um objetivo de vida, agora não, como hobby ou então mesmo para servir a Deus na igreja. Muito bem, muito bem. E estás na escola ainda? Sim. Continuas a estudar e como é que corre a escola? Corre bem, estou no 10º ano, em Humanidades, espero que também continue bem. Muito bem, muito bem. Passando para uma outra área da tua vida, sabemos que já há vários anos que estás aqui connosco na igreja, conforme tu agora acabaste mesmo de dizer, e então eu gostaria que nos falasses um pouco sobre a forma como chegaste até nós. Ou seja, como é que foi essa jornada até decidires que é com Deus que queres seguir? Nasci com 7 meses, uma gravidez que foi, o nascimento foi prematuro. Inicialmente, nos primeiros 2, 3 anos, vivi com a minha mãe e com o meu pai. Sofri de algumas negligências por parte deles. Isso não é uma coisa que eu me lembro e, graças a Deus, não tenho esse tipo de memórias. Mais tarde, depois, o meu irmão acabou por nascer e com 3 anos fui viver com a minha avó por decisão dos meus pais e acho que isso foi a primeira grande bênção que tive de Deus, porque eles não aceitavam o problema de saúde que eu tinha, que eu tenho, e achavam que não havia solução nem esperança, e a verdade é que Deus me tem ajudado e se calhar toda a perspectiva médica que havia foi bastante superada, e isso é bom. Falaste nestes problemas de saúde, sim, genericamente, do que é que se trata? Que dificuldade é essa? Paralisia cerebral, portanto, tenho incapacidades físicas a nível motor, tenho algumas dificuldades no andar e mesmo nas mãos, apesar de não se notar tanto, mas depois a nível mental e intelectual tenho uma vida perfeitamente normal. Precisamente. Ou seja, tiveste uma certa limitação, ou melhor, essa limitação decorre já praticamente desde a tua nascença, não é? Mesmo da nascença. E fruto disso, desde o início da tua carreira, sentiste que, ou vês que foste de alguma forma rejeitado ou discriminado fruto dessa circunstância? Não aceitavam que eu pudesse ter o problema de saúde que tenho e acho que eu tenho esse direito de não querer aceitar e ainda bem que me entregaram à minha avó. Mas nem toda a gente te rejeitou, porque a tua avó, nem toda a gente. portanto a tua avó, neste caso, teve aqui um papel preponderante e muito importante e que tu valorizas muito, não é? Fala-nos um bocadinho da forma como a tua avó te ajudou e te ajuda ainda hoje nessa jornada. É interessante porque a minha avó desde sempre me acompanhou e inicialmente quando eu fui entregar à minha avó, continuei a viver com a minha mãe e com o meu pai. Apesar da minha avó ter mais cuidados e estar mais preocupada porque estava sempre vigilante, tinha sempre a esperança e fazia de tudo para que a relação com o pai e a mãe fosse uma relação presente. Claro que isso hoje em dia não acontece, mas sempre foi a preocupação dela. Mesmo a nível de apoios, sempre foi uma pessoa que lutasse pelos apoios hospitalares, em termos de escola, e isso é muito importante, perceber que Deus pôs alguém na minha vida para me ajudar. Precisamente. Tua avó, para além da tua avó, também foi um bocadinho a tua mãe, foi um bocadinho a tua amiga. Mãe, não é? Minha mãe, o meu pai, a minha avó e a minha grande mãe. Precisamente, precisamente. As limitações físicas que tens e a forma como foste rejeitado e que falas disto abertamente, portanto sem qualquer constrangimento, então tem realidade, não fizeram de ti uma pessoa revoltada? Como é que tens lidado com isto? Acho que é uma coisa perfeitamente normal e perfeitamente natural e sempre cresci a ser ensinado que é a minha realidade, eu tenho que me adaptar e viver com ela. Portanto, se Deus me deu isto,
eu tenho que lutar e tenho que dar graças a Deus porque não tenho dificuldades maiores. Portanto, isto nunca te revoltou, muito pelo contrário, portanto, levou-te a das fraquezas tirar forças, é isso que me estás a dizer? Exatamente. Muito bem. E na igreja? Alguma vez foste rejeitado ou sentiste que foste discriminado por causa da tua condição? Não, a igreja é a minha casa, é a minha segunda casa e com todas as pessoas que lido, todas elas olham para mim de forma igual e acho que isso é bastante importante. Sim, sim. Da mesma forma como foste acolhido pela tua avó, também na igreja sempre sentiste esse acolhimento? Eu sempre fui acolhido e acho que também me faz sentir bem na igreja por causa disso, porque eu sou olhado como uma pessoa normal. Precisamente. E tem que ser assim. E és uma pessoa normal. Exatamente. E és uma pessoa normal. Aliás, eu tenho visto várias vezes em várias atividades aqui na igreja que tu participas com alegria, participas tal como todos os outros participam. Portanto, esse acolhimento parece-me que é bastante evidente. E agora já falamos em relação à tua família, já falamos em relação à tua avó, já falamos em relação à igreja. E em relação a Deus, como é que é o teu sentimento em relação a Deus? Nunca o culpaste pela tua condição? Não posso dizer que o tenha culpado, questionei-me várias vezes o porquê de ter este problema, mas ao longo dos anos fui-me apercebendo que se tenho este problema de saúde, por alguma razão será, e se calhar é exatamente para dar testemunho aos outros que é possível viver e ter uma vida normal com todas as dificuldades que tenho, e Deus tem-me ajudado nisso. Portanto, tens visto esta situação também até como uma missão que Deus te deu, ou seja, através da tua condição tu podes ajudar muitas pessoas a verem que em quaisquer circunstâncias podemos sempre confiar em Deus. Sim, e podemos sempre temos que ter confiança em Deus. Temos que ter confiança em Deus. Se eu estou aqui é porque Deus quer que eu esteja aqui, portanto eu só tenho mesmo que lhe agradecer e dar graças porque me tem ajudado, mas acima de tudo dizer aos outros e testemunhar aos outros que Deus tem algo bom para nós. Eu acho que isso é extremamente importante. Precisamente. Sabes, e aliás tu conheces a Bíblia e sabes que ela está repleta de textos que nos encorajam a persistir rumo à vitória. Eu vou ler aqui alguns textos que são muito conhecidos nossos. Um diz, em Joel, por exemplo, diga ao fraco, eu sou forte. No outro lugar, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor é a minha força. E ainda, o texto que todos nós conhecemos muito bem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perante essas palavras, como é que tu te vês daqui a 10 ou 20 anos? Ou seja, acreditas que Deus é capaz de te ajudar a conseguir realizar todos os teus projetos de vida? Ou achas que isso talvez não seja possível desta forma? Será tudo possível, porque se até aqui me tem ajudado, irá-me ajudar sempre. Tenho é que continuar no caminho de Deus. Claro que se me desviar, vou ter bastantes mais dificuldades, porque não vou ter presente na minha vida. Mas se continuar fiel a Ele, sim, tudo aquilo que for desejado e tudo aquilo que eu quiser realizar, irei realizar. Portanto, tu não vês limitações para a tua vida. Porquê? Porque tens Deus na tua vida e sabes que, aliás, certamente saberás que algumas coisas alcançarás ou poderás alcançar mesmo sem Deus, porque és uma pessoa capaz, uma pessoa que estuda, que ambiciona ter uma vida também, portanto, no futuro, constituir família e por aí adiante, mas com Deus parece-te que... Torna-se tudo bastante mais simples e bastante mais fácil. Exatamente, é o caminho que queres seguir, é esse caminho. O nosso tempo está já a chegar ao fim, até porque temos muito pouco tempo, mas antes de terminarmos, eu queria dizer-te uma coisa e também fazer-te uma última pergunta. O que te queria dizer é que certamente serás uma inspiração para muitos dos que te vão ouvir. Para mim, pelo menos, o teu testemunho, a tua história de vida e a forma como encaras a vida é uma inspiração e desde já por isso quero-te agradecer por essa mesma frontalidade. E a pergunta que te quero fazer é uma pergunta um bocado difícil, tu em certa medida já respondeste a essa pergunta aqui durante a nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de a fazer. Apesar das dificuldades, todas que tens experimentado na tua vida, e praticamente desde que nasceste, mesmo antes de te lembrares que existes, consegues ser grato a Deus? Sim, claro que consigo ser grato a Deus. Acho que toda a minha vida e toda a minha experiência
só posso agradecer a Deus. É por Ele e por causa dele que eu aqui estou. E que razões é que tu encontras para ser grato a Deus? Disseste agora por Ele e por causa dele é que aqui estás, mas que outras razões é que encontras para seres grato? Tenho a minha família que me ama, tenho amigos, consigo ter capacidades em termos de estudo, consigo ter um futuro, coisa que bastantes crianças e bastantes bebés que nascem com a minha doença não conseguem ter, acabam ou por morrer ou por ficar numa cama. E se eu consigo ter uma vida normal, é algo que eu devo agradecer, sem dúvida alguma. Muito bem. Simão, muito obrigado pelo teu testemunho e tenho a certeza que esse testemunho vai abençoar muitas pessoas que eu ouvi.